Chegamos finalmente à Rua do Medo 1666. Nas semanas passadas eu já falei de 1994 e 1978. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card linkado para você correr lá e assistir. E eu devo te avisar que este vídeo está recheado de spoilers. Não, eu não vou separar o vídeo na metade, eu vou começar já falando da história, mesmo porque se você ainda não viu, talvez você não entenda algumas coisas da história que são fechadas e concluídas neste episódio. Então, fica avisado e assiste por sua conta e risco. E caso você seja novo ou nova por aqui e não me conheça, meu nome é Kelly Hyde, este é o Acima da Linha. Se você gosta de todo este universo cinematográfico, seja de séries ou filmes com resenhas, biografias e várias curiosidades, eu acho que você podia dar aquela forcinha pra gente crescer muito ainda este ano. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo por aqui. Como eu já avisei anteriormente que este vídeo vai ter spoilers, eu vou supor que você já assistiu e eu não vou te contar um resumo ou uma breve sinopse da história. Eu já vou começar entrando com spoiler, já te contando exatamente o que aconteceu, porque juntos a gente vai avaliando passo a passo do que aconteceu no raio deste desfecho. Eu acho que essa saga começou muito bem. 1994 foi um filme super leve, super divertido, tinha sua pegada terror e tinha uma pegada um pouquinho juvenil, mas como a gente viu, ele é mais de 18 anos, mas era algo muito gostoso de assistir e muito promissor. E aí chega finalmente 1978, que é aquele filme que você fala, realmente essa saga vale a pena, porque foi um puta filme. Eles apelaram muito mais pro terror e algumas questões dramáticas um pouco mais pesadas, um pouco mais maduras, e eu gostei muito. Isso fez o quê? Só aumentou drasticamente as minhas expectativas para 1666. Grande erro. Chegando em 1966, a gente vai ter o quê? Aquela protagonista, a Dina, que vai em algum momento entrar em contato com a história da tal da bruxa, da Sarah Fier. E ela vai encarnar o personagem pelos olhos da própria Sarah. Ela vai ver tudo o que aconteceu naquele período. É ótimo, porque ela fica ali alguns segundos parada e ela conseguiu ver dias e dias e dias e dias de acontecimentos. Mas tudo bem, a gente releva isso, eu acho que é interessante a forma com que isso foi conduzido. Uma coisa muito interessante, que eu particularmente gostei muito dessa escolha, foi de usar os mesmos atores como os personagens da época de 1666. E se eu falar aqui em algum momento 1966, perdoa, porque é muito difícil lembrar dessa desgrenha. Que vamos combinar que, né, 666 tinha que ser usado por alguma razão. Mas voltando à questão da Dina revivendo e todos aqueles atores que a gente já conhece revivendo os personagens em 1666. Esses personagens, pelo que eu percebi no filme, eu não senti que eles foram apresentados. Você não tem no filme aquele clássico de introdução e apresentação dos personagens para que você conheça um pouco mais sobre eles, se identifique com eles e a partir daí você tem toda a mudança de clímax, de pontos de mudança e tudo mais que vai acontecer no filme. Você não tem isso, você já chega direto com a história acontecendo. Mas como foram usados os mesmos atores que você já conheceu lá, inclusive de gente que morreu lá nos primeiros filmes, e agora você está tendo uma nova oportunidade de conviver com essas pessoas, é como se você já conhecesse eles, mesmo porque eles são colocados basicamente como as mesmas pessoas. Você percebe que eles têm um pouco da mesma personalidade, o mesmo jeito, a mesma forma de conduzir as coisas. Então você já tem uma empatia por essas pessoas, você já se identifica com elas, então você já se conecta imediatamente, apesar de ser um novo filme. E dessa forma fica uma breve sugestão, e eu não acho que isso fica esclarecido por completo nos filmes, exceto um personagem, mas fica para mim como uma sugestão de que talvez as pessoas que você está vendo em 1666 são os antepassados das pessoas, tanto de 1978 quanto de 1994.
Continuando com a história, você vai descobrir o quê? Que a Sarah Fier não era bruxa porcaria nenhuma, que na verdade isso tudo foi uma grande distorção de história de um ato homofóbico daquela vila que transformou Sarah Fier numa bruxa. E não tinha nada a ver com isso, porque ela na verdade era só uma jovem super feliz, super diferentona, que queria dançar no meio do mato lá com seus amigos, tomar uns bons vinhos ou sei lá o que eles tomavam naquele negócio, e simplesmente curtia a vida dela, e ela era, por acaso, apaixonada pela Hannah, e isso não tinha problema nenhum. Até que você vai percebendo que existe um personagem aleatório na história. O cara que o pai da Sarah queria que ela casasse com ele. É um personagem completamente aleatório. Ele surge do nada, ele vai embora do nada, ele reaparece do nada. E de repente você descobre que ele é a chave dos 3 filmes. Porque o Solomon, acho que é esse o nome dele, é o cara que, por um acaso, vai decidir matar a viúva. Ela é uma viúva, não é uma bruxa. Parece uma bruxa? Parece. Uma cabana de bruxa, um negócio super aterrorizante, e ela tem um raio de um livro de demônios. Mas ela não é uma bruxa. A princípio, parece que ela é só uma viúva que vive afastada da vila. Porque as pessoas são realmente muito preconceituosas nessa época e ela tinha que ficar longe. Ele rouba o livro dela. Ele mata a mulher e ele faz um feitiço, um encanto ou sei lá, um pacto com o diabo de troca simples, algo assim, de que ele vai oferecer uma boa alma aleatória em troca do que ele quiser. E aí a gente vem para essa conversa que eles têm no momento em que a Sarah Fier, que é a Dina encarnada na Sarah Fier, vai questionar ele do que você está fazendo da sua vida, por que raios você está tomando essa decisão. E ele dá uma justificativa que para mim é o momento em que o filme me perdeu em gênero, número e grau. Foi o momento que eu falei, este filme não valeu a pena. Valeu 1978, foi o que me fez assistir essa saga. Mas a história em si não me convenceu. Ele fala simplesmente que como é fácil você ter tudo o que você quiser, você não precisa, sei lá, trabalhar, se esforçar, fazer o caramba, pedir, acreditar em Deus, rezar, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa, quando simplesmente você pode fazer o quê? Um pacto com o diabo e conseguir todas as coisas que você quer. E aí eu te pergunto, o que uma pessoa que vive em 1666, que vive numa vilinha, cada um tem a sua casinha, tem um que cria um bicho, o outro cria o outro, um outro planta, eles trocam tudo, todo mundo vive feliz, você reza na mesma igreja, o filho casa com o filho de não sei o quê. O que raios esta pessoa pode querer para si, para justificar uma pessoa aleatória, que até então parecia ser uma pessoa boa, né? Porque afinal ele era muito amigo da Sarah e tudo mais, parecia ser uma pessoa super bacana. Que leva esta criatura a querer tanto, que raios ele quer tanto, a ponto de ele fazer esse tipo de sacrifício, de sacrificar a comunidade dele, de sacrificar aquela cidade, toda aquela região ali, vive amaldiçoada para o resto da vida por conta de uma escolha dele. E aí você tem toda a correria da história, Sarah Fier vai morrer enforcada e a gente tem então a criação da lenda da bruxa, e todo mundo dali para frente acreditando que era por culpa da Sarah que as pessoas apareciam e saiam matando todo mundo, quando na verdade não tinha absolutamente nada a ver. Porque não somente o Sr. Solomon, ou seja lá qual for o nome dele, fez o raio do pacto, como ele conseguiu convencer as gerações seguintes a fazer a mesma coisa. Para todo sempre ele falava, olha aqui, ó, você agora, tá aqui o livro, é o que você tem que fazer, sacrifica uma pessoa por vez. E todas as gerações dos anos seguintes, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos do cara, seguiram esta santa tradição de continuar o pacto e continuar matando as pessoas. Nenhuma boa alma nessa família mudou essa história, porque a gente está falando de 1600 e o último episódio é em 1900. Você tem 300 anos de famílias desgraçadas assinando um pacto com o diabo e matando pessoas aleatoriamente. Se isso já não é o suficiente para você começar a questionar essa história, eu não sei mais o que é. Mas a gente continua e a gente chega no quê? No tal do xerife, que é o, não o ancestral, o que vem depois, o descendente do tal do Solomon, que permaneceu com o pacto, né? O que esse cara tem na vida dele, gente? Ele é xerife da cidade. De que adianta você ser xerife de uma cidade desse tamanhozinho assim? Esse é o seu auge de vida. Você mata pessoas, sacrifica pessoas, assina um pacto com o diabo para virar xerife de uma cidadezinha miserável desse tamanho. É sério. Isso foi o que me incomodou muito nesse filme, porque em nenhum momento eu vi
a ambição desse personagem que causou todo esse furdúncio nesse lugar. Eu não vi pra que esse cara queria tanto poder, tanta possibilidade com esse pacto. O que ele queria? Por que ele não virou prefeito da cidade, governador do estado, presidente da porra do país? Por que ele não virou rei? Por que ele não... Sei lá, ele podia ter o que ele quisesse, era simples, era o que você quiser. O cara quis virar xerife da cidadezinha do fim do mundo dos Estados Unidos. Isso me incomodou bastante por todas essas razões, como eu já disse anteriormente, dos 300 anos de descendentes fazendo a mesma merda, e você ainda tem um cara que termina como xerife. Ah, e você vê no final a casa dele, nossa, uma puta casa. O cara vive sozinho, o cara não tem ninguém, o cara não tem filho até então para passar o raio do acordo deles lá. O cara não tem nada, o cara é simplesmente xerife de uma cidade. Essa é a motivação de alguém, isso não me convence. E para mim, a maior falha dessa saga é isso. Isso não me convence. Não me convence alguém sacrificar pessoas, passar isso adiante, geração após geração, para nada ou para muito pouco. E você tem todo aquele desfecho super colorido, vamos fazer uma armadilha, né? Porque aí a gente voltou para onde? Para 1994, para o mesmo ambiente daquele clima lá mesmo, porque nós estamos com as pessoas que sobreviveram, né? E você vai ter neons espalhados. Precisa de neon? Não, não precisa de neon. É claro que não. Monstro que é monstro, zumbi que é zumbi, não precisa de neon. Você colocar uma seta ali, eu acho que ele também não vai seguir a seta. Ele tá indo por outras razões que não pelo neon. Mas tudo bem, ficou bonito, ficou significativo, ficou simbólico, ficou super interessante, super atraente, de certa forma. É interessante? É muito interessante. Eu vou dizer que a história em si tem um ponto, o arco dela é muito interessante. Você tem alguém que lá em 1600 fez um acordo, foi passando isso pra frente e tudo mais, e aí você tem a menina que foi confundida com uma bruxa, mas ela não era uma bruxa, ela estava só tentando desesperadamente contar para alguma mulher, porque pode perceber que são sempre mulheres, para alguma mulher que toque com sangue nos ossos dela ou alguma coisa dela, contar de tipo, pelo amor de Deus, me vinga, eu preciso ser vingada, porque eu fui traída pela minha comunidade, porque eu fui traída por um cara que se dizia meu amigo, e eu jurei, eu amaldiçoei ele dizendo que eu ia até o fim enquanto ele não pagasse por isso. Então, você tem essa reviravolta de perceber, mas é tão surpreendente assim, se você for pegando coisas ao longo dos filmes, chegou em 1666, como é difícil falar isso, né? Quando você chega nesse momento, você já juntou várias peças, você já começa a sacar várias coisas e talvez você já percebeu lá no comecinho do filme que a Sarah Fier não é bruxa porcaria nenhuma, ela é só uma menina, ela foge um pouquinho do padrão ali porque ela é muito saída, porque ela é independente, ela cuida do pai e tudo mais, ela não segue o padrão da mulher tradicional daquela época. Então, você percebe que ela tá fora do padrão, mas que ela não é bruxa e que ela não tá fazendo nada de errado. E que alguma coisa vai acontecer ali, você vai descobrir quem é o raio do culpado de tudo. Eu achei que ia ser aquele bêbado, aquele maluco lá, o cara que tem uma cara de demente, né? O cara tem uma cara de psicopata. Eu achei que ia ser ele. Mas tava assim, pouco me importando. Eu só sabia que já não era mais a Sarah. E aí chega o cara que me surpreendeu? Me surpreendeu. Me surpreendeu muito, porque eu realmente não esperava que aquele cara que não tinha significado nenhum naquele filme fosse a reviravolta de tudo, sem ter me dado nenhuma pista disso. Então, eu confesso que, apesar da saga ser boa em geral, eu não gostei do desfecho, não gostei deste último filme, da parte 3, por conta de todas essas razões que eu acabei de falar aqui. Mas isso é uma conversa perfeitamente aberta, você é livre para discordar de mim. Eu quero saber se você discorda ou concorda comigo, o que você achou dessa saga toda e principalmente desse desfecho da parte 3. Deixa aqui nos comentários que eu prometo que eu vou te responder o mais rápido possível. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esquece, deixa o seu like aqui e a gente se vê na próxima semana.